Shalom, tudo bem? Sou o Rabino Márcio Barreto e nessa oportunidade eu vou falar sobre as 7 trombetas. Isso mesmo, livro de Apocalipse, 7 trombetas, da primeira à 7ª trombeta, acontecimentos, segredos e algumas coisas que devem acontecer segundo o livro de Apocalipse e a Bíblia Sagrada, ok? Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa comunidade, faça parte dessa família, faça parte desse grupo que tem a finalidade de estudar, aprender, crescer e melhorar, respondendo perguntas, respondendo questionamentos e trazendo conhecimento bíblico, ok? Então se inscreva, venha fazer parte da nossa família, tá bom? Se você quiser, comente aí, compartilhe esse conhecimento e deixe o seu like, deixe o seu joinha, tá bom? Se você achar que tá bacana, se achar que não tá muito legal, pode deixar o dislike também, não tem problema não. Nós somos democratas, aceitamos o sim e aceitamos o não. Vivemos em equilíbrio, tá ok? Então, curta e deixa o seu joinha, tá bom? Vamos ao vídeo. A Bíblia e seus segredos. Apocalipse é o livro da revelação, que está na Bíblia Sagrada, a Bíblia, Palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é o nosso guia, a nossa bússola, a bússola do servo de Deus, né? É o guia, não é isso? Então, isso é muito importante você guardar no seu coração. Bom, por que nós vamos dar uma olhada no livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse é o livro que traz grandes e poderosas revelações da Escritura. Então o livro de Apocalipse é o livro que traz verdadeiras pérolas do conhecimento religioso, mais do que religioso. Não gosto de usar a palavra religioso, eu gosto de usar mais a palavra espiritual, a palavra do conhecimento espiritual, do conhecimento do reino espiritual, das coisas espirituais, tá certo? A palavra Bíblia quer dizer conjunto de livros, né? Um compêndio de livros. São vários livros reunidos em um só, né? Cada carta é um livro, né? Então nós vamos começar em Apocalipse e antes de abrir o texto, quero lembrar você o seguinte: a Bíblia Sagrada, ela traz um conhecimento desde a eternidade passada e vai para a eternidade futura. Então a Bíblia, ela traz o conhecimento da Nova Jerusalém, da eternidade que há de vir. A Escritura Sagrada, ela traz um conhecimento fabuloso, né? Por exemplo, ela começa em Gênesis, fala da antiga serpente, né? O livro de Apocalipse em especial, que é um livro, é o último livro da Bíblia, não é isso? O último livro da Escritura Sagrada. Então, eu quero dividir com você exatamente isso. E nós vamos falar das trombetas. As trombetas que são importantes, muito, muito importantes. Então, lembrando aqui, nós vamos começar a abrir o texto bíblico em Apocalipse capítulo 5, onde o texto fala que vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Então é um livro. Esse livro é uma escritura da terra. Bom, eu sei, nós não temos tanto tempo para falar disso, mas esse livro é escritura e ele está selado. A partir da abertura do selo, começa a acontecer algumas coisas na terra que são, para muita gente, são coisas assombrosas. Mas para quem conhece a escritura, são coisas que irão acontecer e que Deus tem todo o domínio, não é isso? Deus tem todo o domínio. Lembrando que esse livro, essa escritura, ninguém pode abri-la. Aqui no capítulo 5 de Apocalipse, ninguém pode abrir. Melhor, ainda mais, ninguém pode olhar para esse livro. Porque se uma pessoa olhar, ele obrigatoriamente tem que abrir. Então não pode nem abrir e nem olhar. Porque quem olha tem que abrir. Aí, na humanidade inteira, por que ninguém pode abrir? E por que, mais do que abrir, ninguém pode olhar para essa escritura? Porque se olhar, vai ter que abrir. Porque nenhum homem foi achado digno. Nenhum homem foi achado digno.
O que traz a dignidade na pessoa? É uma vida com Deus, uma vida, um relacionamento com o Eterno. Isso traz dignidade. Lembrando que os homens perderam a dignidade. A dignidade hoje, ela está em algumas pessoas e raras exceções. Né? Raras exceções. Então, o livro de Apocalipse, ele fala da antiga serpente, ele fala da serpente do Apocalipse, fala da serpente que vai aparecer. O livro do Apocalipse, ele fala de pragas antigas que aconteceu lá no livro de Êxodo e no livro de Shemot, em hebraico, e ele fala de pragas lá que essas pragas acontecerão novamente, numa proporção maior, claro. Ali aconteceu numa região, num único país. Aqui vai acontecer em todo o planeta, em toda a Terra, tá certo? Então, algumas pragas aconteceram, foram locais, tá? Não foram todas, não. Então, lembrando que nós estamos examinando o livro de Apocalipse e eu quero lembrar você que livro nenhum, de nenhuma religião, fala sobre essas pragas, ou sobre esses acontecimentos, ou sobre essas coisas que acontecerão. Mas a Bíblia Sagrada, que é o livro maravilhoso, o livro de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, ela traz esse conhecimento. Ela traz esse conhecimento maravilhoso. Então, a Bíblia é o único livro que traz sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, os acontecimentos futuros. Então, a Bíblia, ela traz esse livro de Apocalipse, que é um livro que trata mais dos acontecimentos futuros, mas não esquecendo que em toda a Bíblia tem profecias sobre o fim dos tempos, tá bom? Sobre Deus, sobre as coisas, ok? Que hão de acontecer. Então, pessoal, voltando aqui para o texto sagrado, eu quero mostrar a vocês acontecimentos que estão acontecendo. Acontecimentos, por exemplo, que o livro de Apocalipse traz, acontecimentos que a Bíblia relata, fatos, né? Que, por exemplo, a questão dos gafanhotos que estão acontecendo, uma nuvem de gafanhoto que saiu do Paraguai, foi para a Argentina, já está chegando no Rio Grande do Sul, já está entrando no Brasil. Eu falei sobre as pragas, eu falei sobre uma situação que quando Deus, quando o Eterno, quando o Criador, o Deus que inspirou o homem a escrever o livro de Apocalipse, o Deus da Bíblia, quando esse Deus, né, ele envia o filho dele, nós sabemos que o nome é Yeshua, as pessoas falam Jesus, né? Jesus o Cristo, Jesus o Salvador, Jesus o Messias. Então, Jesus, mas em hebraico, Yeshua. Então, a Bíblia fala que quando o Eterno quer castigar uma nação, ele envia pragas, ele envia algumas pragas. Então, eu já falei sobre isso, a espada, ele envia algumas coisas, inclusive pragas, gafanhotos. Essa quantidade, essa nuvem de gafanhotos é uma praga, tá certo? Eu vou deixar o card aqui, porque nós já falamos sobre esse assunto. Eu não sei se é do lado direito, se é do lado esquerdo. Bom, o pessoal que faz a edição vai colocar. Bom, mas vai estar aqui, e o conhecimento ele tem que ser dividido. Nós, desse canal, nós queremos primar em dividir conhecimento, ok? Tá bom? Assim? Bom, então vamos começar aqui. No livro de Apocalipse falamos do selo, porque vai faltar nas pessoas, todos os homens pecaram, né? Isso falta no ser humano, todos os homens pecaram, segundo o apóstolo Paulo, capítulo 3 de Romanos. Todos foram destituídos da glória de Deus. Bom, se o homem não tem a glória de Deus, ele não tem dignidade. Então é um homem que mente, engana, é um homem que faz a própria lei, ele não respeita a lei de ninguém, ele não respeita a lei de nenhum país, ele é a própria lei. Então esse é um homem que não tem dignidade, esse é um ser humano que não tem dignidade. Então, a gente vê em toda a história da humanidade esse tipo de ser humano, né? Dos nossos dias e dos dias passados. Em toda a história humana existe esse tipo de pessoa que não respeita a lei, ele é a própria lei, ele descumpre lei, ele não obedece em nada, né? Esse é o ser humano, é o ser humano que foi corrompido, né? Deus não fez ninguém assim, mas a pessoa foi corrompida. Então, no capítulo 6, fala da abertura dos selos e vai dando essa sequência da abertura dos selos. Mas chegamos no capítulo 8 de Apocalipse.
Esse capítulo 8, ele fala dos selos, especificamente dos selos. Então, no verso de número 7, eu vou dar uma resumida para que o vídeo não fique longo, ok? Mas um resumo bem maravilhoso, bem didático, com conhecimento para você conhecer, tá? Se você puder, você lê o texto bíblico. Se não, esse conhecimento aqui já vai lhe ajudar muito. O verso 7 fala, Apocalipse 8, verso 7. Ele fala da primeira trombeta. E essa primeira trombeta, quando ela é soada, quando ela é tocada, lembrando que trombeta é juízo anunciado. Então, cada trombeta vai trazer um juízo de Deus para as nações, tá? Juízo de Deus para as nações. Alguém fala assim, alguém falou comigo, falou assim, Rabino, é o juízo de Deus, Deus vai tirar a igreja, vai arrebatar a igreja, e Deus vai arrebatar a igreja não vai estar aí não, a igreja não vai viver isso não. Bom, essa é uma opinião pessoal. Eu não estou aqui para dar a minha opinião pessoal, eu estou aqui para trazer o conhecimento bíblico, ok? Fica bem dividido isso. A minha opinião pode ser uma, a da Bíblia é outra. Deus, o Eterno, ele vai julgar as nações segundo a Bíblia, não a opinião de homens. Cada um tem uma opinião. Eu gosto do verde, você gosta do amarelo, outro gosta do preto, outro gosta do marrom. Cada um gosta de uma coisa. Mas o Eterno vai trazer o juízo dele segundo a palavra dele. Então, opinião pessoal não vai resolver nada. Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Qual é a opinião bíblica? Tá certo? Então, a igreja vai estar presente, a igreja estará aqui. Como que eu sei disso? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Não saia desse vídeo, daqui a pouco eu te mostro, tá? Por que a igreja vai estar? Eu vou te mostrar os versículos bíblicos. Bom, se você acredita na Bíblia, né? Então, o texto fala assim, ó, Apocalipse 8:7. Segundo esse verso, o Egito, ele sofreu com uma saraiva, tá? A terceira parte da terra será queimada. Saraiva quer dizer chuva de fogo, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, tá? Então, essa chuva de fogo, ela destruiu uma parte do Egito, tá? Ela vai acontecer nos tempos finais, ou seja, as plantações serão queimadas. Então será destruída a terceira parte da terra, com essa chuva de fogo, com essa chuva. Alguns falam que é meteorito, outros falam que é astros que vai cair da terra, né? Algumas coisas assim, tá? O fato será destruído a terceira parte da terra. Já em Apocalipse 8, o verso 8 e o 9, tudo no capítulo 8, o verso 8 e 9, fala que a terça parte da terra, do mar, né? Da água do mar, será transformada em sangue. Lembrando que lá no Egito também houve uma dessas pragas, tá? Que as águas dos rios se tornaram em sangue. Então, essa água, terceira parte da água do mar se torna em sangue, ok? Então, olha na segunda trombeta. A terceira trombeta diz que é o verso 10 e o verso 11, fala que, terceira trombeta, fala que água doce será envenenada. Ou seja, essa água doce, ela se torna amargosa, se torna venenosa para o ser humano. Então, não há como beber água, tá? Essa água, se alguém beber, vai passar mal, vai ter vômitos e vai chegar à morte. Então, não tem como beber, não tem como tomar essa água. Mas, Rabino, que água é essa? Terceira parte das águas doces, da água doce de todo o planeta, tá? De todo o planeta. Terceira é a terça parte das águas, ok? Então, os rios, que é água doce, que a água do mar já se tornou em sangue, e a água doce se torna envenenada. Olha para você ver a situação, o que os homens estarão passando. Terça parte. Por que não é água toda? Alguém já pode me perguntar isso. Rabino, por que não é toda a água do mar se torna em sangue? Por que não é toda a água se torna envenenada? Do planeta inteiro. Só terça parte. Porque Deus vai guardar os seus.
E nós sabemos pela estatística, pelo número de pessoas, nós sabemos que 1/4 do planeta Terra serve a Deus. Eu acredito que menos. 1/4 do planeta Terra. Então os outros 3/4 sofrerão. Tá aí a sua resposta. Antes que você me pergunte, já te respondi, tá bom? Então, terça parte será atingida pela praga e uma parte não será atingida. Exatamente o povo de Deus que não será atingido. Assim como Deus guardou o povo no Egito, guardará aqueles que servem a Deus. Mas vamos para capítulo 8, verso 10 e 11. Terça parte das águas se torna água envenenada. Água que vai fazer acontecer, vai levar as pessoas à morte, tá? Levará as pessoas à morte, ok? A quarta trombeta, que é exatamente o verso do capítulo 8, o verso 12, ele fala o seguinte, a quarta trombeta fala o seguinte, tem o verso 13, mas a trombeta aqui é do verso 12, ok? A quarta trombeta. Então essa quarta trombeta, ela fala o seguinte, igual aconteceu lá no Egito, haverá um tempo de trevas, a terça parte da terra ficará em trevas, a terça parte da terra ficará em trevas. E aí eu quero lembrar os irmãos que houve uns dias para trás, alguém falando que era para poder ficar em casa, porque até a lua ia tampar o sol, haveria um grande eclipse, a terra ficaria em 3 dias de trevas, né? Houve umas notícias assim, alguém falando, alguém soltando essa profecia por aí, muitos irmãos me perguntaram, muitos irmãos queriam saber, e não aconteceu nada. Eu falei assim, irmãos, fiquem em paz, não vai acontecer nada disso, porque aquela história de Lucas, que a terra vai ficar escura, é aqui, é nesse momento, é Apocalipse. Lá foi profetizado e Apocalipse está mostrando quando vai acontecer. Então é exatamente quando a quarta trombeta soar. Lembrando que trombeta é chofar, né? Então a quarta trombeta, quarto chofar, quando tocar, então os anjos do Senhor tocarão aqui. Aí a quarta trombeta, muito bem. Aí vai surgir agora a quinta trombeta, que está no capítulo 9. Já saímos do capítulo 8, tá? E vamos para o capítulo 9. Então o capítulo 9, ele fala da quinta trombeta. Então o verso 1 fala, e o quinto anjo tocou a trombeta. Ok, o quinto anjo tocou a trombeta. Então vai do verso 1 até o verso 12, a quinta trombeta. Ok? E aqui vai acontecer uma coisa que vai assustar muita gente. Claro que quem serve a Deus, quem tem conhecimento da Bíblia, quem tem conhecimento do livro de Apocalipse, quem tem conhecimento das pragas, como as trevas, igual estou falando aqui, do sangue, da água envenenada, das queimadas, né? Que a terça parte da terra será queimada, as pragas dos gafanhotos, tá? Então, quem tem esse conhecimento, quem serve a Deus na pessoa do Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, vai estar tranquilo, totalmente consolado, confortado, com a certeza no coração, com a firme convicção e com esperança, não é isso? Então, no capítulo 9, o texto fala assim, do verso 1 ao verso 12, é a quinta praga, ou seja, a quinta trombeta, que vai despertar mais pragas, tá? Então, essa quinta praga é exatamente a praga dos gafanhotos, Só que, como eu falei no início, a Bíblia é um conjunto de livros. Dentro desses livros tem o Gênesis, tem o Êxodo, tem o Levítico, tem Marcos, Mateus, Lucas, João e tem o Apocalipse. Dentro desse conjunto de livros bíblicos tem o livro de Apocalipse, que traz a revelação das coisas que acontecerão. Então, por exemplo, hoje, agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo uma praga que saiu do Paraguai, que foi para a Argentina e está na tríplice divisa, né? Na tríplice divisa, que é Brasil, Paraguai e Argentina. Engraçado que esses gafanhotos, eles foram para a Argentina e migraram para a Argentina e agora estão migrando para o Brasil. Já está chegando, eles estão chegando no Rio Grande do Sul,
essa nuvem de gafanhotos, e eu já sei que eles comem por dia o que alimenta 2.500 pessoas. Então, o alimento de 2.500 pessoas a cada dia está se perdendo, tá? E eles andam, a velocidade que eles deslocam de um lugar para o outro é de 100 km por dia. Então, é uma distância considerável. Os ventos fortes faz com que eles vão mais rápido e o calor acelera a procriação dos gafanhotos. Então é uma praga, é uma coisa, é uma loucura, e o impressionante é que os governos não conseguem controlar. Então, quem serve o Senhor na pessoa do Salvador Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach sabe que vai acontecer. E é exatamente qual praga é essa? A quinta praga. Mas essa praga do gafanhoto aqui não é a praga que está acontecendo agora, que é o momento do vídeo sendo gravado, que eu estou falando. Essa praga não é a quinta trombeta, que alguém vai perguntar, mas então já é a quinta trombeta? Não, ainda não. Porque esses gafanhotos que estão aí, essa nuvem de gafanhoto, ela está destruindo lavouras, comendo lavouras, está comendo alimentos, tá? Milho e mandioca. Eles estão atacando, e a preferência deles é atacar o milho e a mandioca. Essa é a preferência do gafanhoto. Então, eles estão destruindo o alimento de 2.500 pessoas diárias, por dia. Então, essa não é a praga desse gafanhoto. Por que eu sei? Porque esse gafanhoto, que é a quinta trombeta, ele é um gafanhoto estranho. Por que estranho? Ele tem cauda de escorpião, ele tem cabeça de homem, cabelo de mulher e dentes de leão. Olha que figura, que coisa estranha. E como que eles farão? O que eles atacarão? Eles não atacarão. Está escrito que eles não atacarão nenhum tipo de comida. Eles atacarão exclusivamente os seres humanos. Eles estarão voando, asas como de helicóptero, aquelas asas, aquele barulho, aquele barulhão, e eles irão atacar seres humanos. E quando eles ferroarem os seres humanos, assim como o escorpião ferroa, o ser humano não vai morrer, porque a morte vai ser presa. E o ser humano vai entrar em febre, vai entrar em enjoo, em vômitos. O ser humano vai ficar 5 meses passando por isso, a Terra, o planeta Terra, mas os servos do Senhor serão guardados, diz o texto bíblico, e eu quero crer na Bíblia, eu quero confiar no texto, que os homens do Senhor, que as mulheres, os filhos daqueles que buscam e obedecem a Deus, serão protegidos. Esses gafanhotos não causarão dano nenhum à erva, às plantas, somente aos seres humanos. Quais serão os seres humanos atacados? Aqueles que não têm a marca do Salvador, Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Aqueles que não foram selados pelo Senhor. Aqueles que não têm compromissos com Deus. Porque nesse dia aqui muita gente dirá, Senhor, Senhor. Não nesses dias, mas são aquelas pessoas que dirão, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, nós oramos, nós proclamamos o teu nome, nós fizemos tanta coisa. E escutarão assim, apartados de mim, porque eu nunca vos conheci. Vocês falaram de mim, mas eu não sei quem são vocês. Então esse grupo de pessoas estarão dentro desse povo aqui, que será prejudicado com essa trombeta, quinta trombeta. A sexta trombeta, ela está aqui, ó, a partir do capítulo 9, Apocalipse, né, que é um livro bíblico, é o último livro da Bíblia, tá? Apocalipse 9, verso de número 13 em diante, ok? Capítulo 9, verso 13. Que serão o quê? A morte, né? A humanidade, né? Muitos homens serão mortos com fogo, fumo e enxofre. Então a terra vai ficar poluída de uma maneira que vai ter cheiro de fumo, de enxofre e fogo. Da onde que está vindo isso aqui? Isso aqui é do inferno, porque o inferno que tem enxofre. Os demônios fedem enxofre quando não fedem fumo, né? Então, é o fogo, enxofre e fumo. Que coisa horrível. Isso aconteceu também, irmãos, lá no livro de Êxodo, lá no Egito. Também aconteceu isso aqui. Essa foi uma praga que aconteceu lá.
irá acontecer também no final dos tempos, tá? Essa praga vai alcançar a terceira parte da humanidade. Então, a terceira parte dos homens vivos sofrerão esse dano. Rabino, por que a terceira parte não é a totalidade? Porque a igreja está aqui. Como assim a igreja está? Quem ama a Deus, quem serve a Deus estará aqui. Tanto a nação de Israel, os judeus que não acreditam no Salvador Messias, Yeshua, Jesus, como a igreja do Senhor Jesus vai estar junto. Somando esse grupo que crê em Deus, que acredita em Deus, que acredita no Salvador, tá certo? Porque Israel, eles acreditam em Deus, mas não conseguem entender o Salvador Jesus, Yeshua, que também não tem quem explica, quem ensina. Entende isso? Então, Israel acredita em Deus, mas não crê, não tem a mente, o entendimento aberto para entender o Salvador, que é Jesus e Yeshua, ok? E a igreja que crê em Jesus e Yeshua pode se achegar a Deus. Então, Jesus e Yeshua é o mediador entre Deus e os homens. Então, a igreja, que é a parte gentílica, ela pode chegar-se a Deus por causa do Salvador. E Israel já tem o Deus, Criador dos céus e da terra, e precisa do Salvador. Então, juntando essas duas partes, 1/3 da terra, 1/3 de homens, 1/3 da humanidade. Então, 3/3 serão alcançados, atingidos pelo fogo, pelo enxofre e pelo fumo, que é essa praga chamada sexta trombeta. Quando a sexta trombeta for tocada, essa praga será algo que vai alcançar essa terça parte. Então os homens serão atingidos por ela, uma parte não será alcançada, que é exatamente o povo de Deus, o povo que serve a Deus, ok? Agora a sétima trombeta. Agora eu quero mostrar para você um mistério de Deus. Por quê? Porque a sétima trombeta, ela será soada exatamente no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no verso de número 15 em diante. Então, do 15 ao 19 é a última trombeta. Só que nós estávamos, a trombeta, sexta trombeta, está no capítulo 9, no verso 13. Tá? 13. A sétima já passou o capítulo 10, já passou parte do capítulo 11. Então, o capítulo 11, ele fala exatamente do santuário. O que é o santuário? O santuário é o templo de Jerusalém. Então, o templo existe. No capítulo 11, o templo existe. Já está pronto o templo. E aí vai surgir o capítulo 11, o verso 3 em diante, vai falar de duas testemunhas. Essas duas testemunhas são dois homens que viveram lá atrás, que vão trazer o conhecimento de Deus. Essas duas testemunhas, elas estarão vivas lá em Israel. Essas duas testemunhas, a Bíblia diz que todas as pessoas verão. Aí é através de internet, aí é através de televisão, né, de canais televisivos, né, de jornais, etc. Ok? Então, as pessoas verão essas duas testemunhas. E o que é mais incrível, a igreja está aqui. Por quê? Agora já está na metade, porque as trombetas, elas começam na metade da tribulação. Então existe tribulação, grande tribulação, 3 anos e meio, tribulação, 3 anos e meio, grande tribulação. Então são 7 anos. É a última semana do profeta Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Então 70 semanas, já se passaram 69, falta uma semana. Essa semana é chamada de tribulação e grande tribulação. Rabino, onde que está as pragas atuais, por exemplo? As pragas do gafanhoto, as pragas morte, fome, né? Essas pragas estão em Mateus capítulo 24. Mateus 24 fala de sinais. Então, essa praga que está acontecendo agora na Argentina, que está indo para o Brasil, está chegando no Brasil, essa praga, ela está em Mateus 24, que é praga, que é peste, fome, terremoto,
houve um terremoto ainda hoje, nesse exato momento que eu estou gravando aqui, um pouco mais cedo, houve um terremoto muito forte no México. Bom, esse terremoto, ele está na escala Richter, na escala 7,5 de magnitude. Então é um terremoto devastador, porque acima de 5, 6 já devasta, já destrói muita coisa, e ele está em 7,5. Então é um terremoto que aconteceu no México agora, ainda há poucas horas antes de gravar esse vídeo. Então nós estamos vendo que Mateus 24 está acontecendo isso, está na Bíblia, irmãos. Está na Escritura. Tem gente que não tem noção, que não sabe, mas nós que cremos na Bíblia, que lemos Apocalipse, que lemos toda a Bíblia, que confiamos no Senhor, que temos o Salvador como Filho, né, o Filho de Deus, porque você vai falar assim, mas tem judeus que não crê no livro de Apocalipse. Bom, aquele que não crê, né, ele não crê, não acredita, mas eu creio, eu acredito, eu também faço parte da nação, eu tenho sangue de pais, de avós judeus, e creio no Messias, creio no Salvador. Então cada um crê de um jeito, cada um acredita de um jeito, né? Então, voltando aqui para o Apocalipse, porque houve um terremoto no México e está em Apocalipse, está em Mateus capítulo 24, tem outros textos, mas Mateus 24 fala de todas essas pestes, pragas, terremotos, destruição, lembrando que isso não é o final dos dias. Os discípulos perguntaram, mestre, é o final dos tempos? Não. Isso são sinais que tem que acontecer, acontecerão, eles vão acontecer, tá? Eles acontecerão, mas para despertar o povo, é para despertar, é para acordar, né? Tipo assim, nós estamos dormindo, nós temos que acordar. Aí Deus manda essas coisas para acordar. Aquele que não crê vai sofrer a penalidade de não crer em Deus. Então, segundo, se ele não crê em Deus, ele é vulnerável às maldições, porque tudo isso é fruto do pecado, fruto da desobediência. Então o homem não crê em Deus, o homem não acredita em Deus, o homem não confia em Deus, então ele tem que dar conta da vida dele e daquilo que vem por aí, tá certo? Por isso que eu creio, eu acredito, eu confio, eu leio, eu estudo, eu quero aprender, eu quero crescer e quero melhorar. Então a sétima trombeta, ela está em Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15 até o verso 19, tá? Então, aqui o texto diz, o sétimo anjo tocou a trombeta. Então, aqui é muito importante, porque a sétima trombeta, ela fala da volta do Salvador, ela fala da volta do Messias, ela fala da volta do Cristo, do Messias, do Filho de Deus. E ele vem, na sétima trombeta, ele vem para buscar aqueles que nele crê, aqueles que nele confiam, aqueles que nele acreditam. Então, a sétima trombeta está ligada à porta da arca de Noé, para você ter uma ideia. A sétima trombeta está ligada à porta da arca de Noé, porque a Bíblia diz que o povo comia, o povo bebia, o povo fazia festa, o povo namorava, o povo casava, está preocupado com as coisas da terra. E as coisas estavam acontecendo. E aí quando Noé entra na arca com a família, diz a Bíblia que a porta fechou, aquela porta fechou. Não foi Noé que fechou a porta, foi o próprio Criador que fechou a porta. A porta foi fechada e o povo do lado de fora. E aí a pessoa quer viver uma vida sem a presença de Deus, sem crer na Bíblia, sem acreditar no livro de Apocalipse, sem acreditar na Escritura, então ela tem que acreditar, né? Se ela não acredita, ela tem que arcar com as consequências, tá certo? Ela tem que arcar com as consequências. Bom, mas isso aí cada um decide pela sua própria história, pela sua própria vida. E aí lá na arca, no tempo de Noé, a Bíblia diz que o dilúvio veio e acabou, e destruiu tudo, e salvou Noé junto com a sua família. Foram salvos, ok? Mas voltando aqui, a sétima trombeta. Rabino, por que o senhor falou que a igreja vai estar aqui nessas situações? Vai estar, por quê? A igreja estará, por que estará? Junto com a nação de Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus guardou o povo lá do Egito. Deus guardou a nação de Israel no Egito. Aconteciam pragas nas casas dos egípcios, mas nas casas de quem servia a Deus, na casa do povo de Israel, não acontecia
as pragas. As pragas não aconteceram. Então eles testemunhavam das pragas, mas eles não sofriam com as pragas. Entendeu isso? Então, lá no Egito foi um prenúncio, tá? Foi uma profecia. Todas aquelas pragas, elas são profecias daquilo que vai acontecer no futuro, que o livro de Apocalipse traz. Então o livro de Apocalipse, ele está conectado com toda a Escritura, inclusive com o livro de Êxodo, com o povo de Israel lá no Egito. Então aquelas pragas aconteceram, elas repetirão, tá? Vai repetir as pragas e aumentadas, as proporções também aumentadas em números, tá? Então são várias pragas que acontecerão. A sétima trombeta, por que ela está ligada à volta do Cristo, do Salvador, do Messias? Porque o apóstolo Paulo, que o nome em hebraico é Shaul, o apóstolo Paulo, mudaram o nome de Shaul para Paulo, tá? Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, tá? 1 Coríntios capítulo 15. Então, ele escreve o seguinte, eu vou ler para você aqui, capítulo 15. Ele fala assim, ó, 1 Coríntios 15, e o verso de número 51 e 52. O verso 51, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios. Então o apóstolo Paulo não está escrevendo para o cidadão, o morador de Coríntios. Ele está escrevendo para um grupo que crê em Deus, que mora em Coríntios. Mas o povo crê em Deus, o povo acredita em Deus, confia no Salvador, no Messias, tá bom? Então você tem que entender que as pessoas estavam morando na cidade de Corinto, mas eles moravam ali, mas eles criam em Deus. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para todas as pessoas, assim como a Bíblia. O livro de Apocalipse não foi escrito para todo ser humano, porque nem todos querem, nem todos recebem, nem todos acreditam. Então o livro de Apocalipse foi escrito para quem acredita, para quem crê, tá certo? Então o Apocalipse primeiro, o Coríntios, 1 Coríntios 15, 51, está escrito assim, ó, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, porque nem todo ser humano vai dormir, vai ser arrebatado, mas transformados seremos todos, tanto os que morreram como os vivos, num momento, num abrir e num fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não está dizendo que a igreja sai e que as pragas acontecerão e a igreja está lá passeando no céu, tomando cálice, comendo pão, ceiando, igual muita gente fala. Mas Rabino, então por que tem gente que fala isso? Porque tem pessoas que acreditam que a igreja sai antes. De onde que saiu isso, Rabino? Lá pelo ano 1850, 1880, 1900, que arrumaram esse negócio que a igreja sai antes. A Bíblia não. Tem versículo que mostra isso? Tem sim. Tem versículo que mostra. Mas o mais consenso, o mais inteligente, o mais racional, o mais bíblico é que a igreja sai no final. Por quê, Rabino? Porque Deus poupou Israel no Egito e as pragas aconteceram. Deus não tirou Israel do Egito e as pragas aconteceram no Egito. Não foi assim. Israel estava dentro do Egito e as pragas aconteceram no Egito, com Israel lá dentro. Mas a Bíblia diz que Deus guardou Israel. E o que isso prova para mim e para você que está me vendo? Isso prova o poder de Deus de permitir que as pragas cheguem nos vizinhos, mas não chegam na sua casa. De permitir que o ladrão vá nos vizinhos, mas a sua casa é protegida. É isso que você tem que enxergar. Então Deus vai deixar a igreja, Israel, no mundo vai. E na última trombeta, Deus tira a igreja, tira o povo dele. Porque aí já aconteceu tudo. Então, isso é sensatez. Mas eu vou ler, se você não acredita no apóstolo Paulo, se você não acredita em mim, não acredita no apóstolo Paulo, Shaul, eu acho que você deve acreditar no Filho de Deus, em Yeshua, Jesus. Eu acho que você deve acreditar em Jesus, Yeshua. Porque está escrito no livro de João, capítulo 6. Eu vou te mostrar 3 versículos. Que quem fala que a igreja é arrebatada antes, nunca leu esse versículo. Nunca leu na vida.
mas você vai ter a chance de ver esses versículos, tá bom? Ao ressoar da última trombeta, tá? A última trombeta é tocada, a igreja sai. Então eu vou ler 3 versículos do livro de João, do Evangelho de João, que tem muita gente que nunca viu falar na vida. Mas você é uma bênção de Deus e eu creio que você vai ouvir, vai guardar no seu coração. Eu vou ler capítulo 6 de João, capítulo 6, é um mistério esse capítulo, tá? Porque ele é o capítulo do homem. Ele traz a vida de um homem. Mas isso aqui a gente fala outra hora, tá bom? Que a obra de Deus é essa, que você creia que Deus enviou o seu Filho. Olha que versículo lindo, verso de número 29. Mas eu vou ler para você o versículo 39, 6:39 de João. Está escrito assim, quem falou isso foi o Filho de Deus. Ele disse, e a vontade de quem me enviou é essa. Ele falando, a vontade de Deus, o Eterno, me enviou. Qual que é a vontade de Deus? Ele que está falando, verso 39. Ele diz assim, que nenhum se perca, nenhum ser humano se perca. Mas a gente sabe que vai se perder, né? Muita gente vai se perder. Que nenhum se perca. De todos os que me deu, de todos os que me deu, de todo ser humano que veio até a mim, pelo contrário. Aí ele fala, eu o ressuscitarei no último dia. O que é o último dia na Bíblia? O último dia é a última trombeta. Por que, Rabino? Porque dali para frente, da última trombeta para frente, o que vai acontecer? Vai acontecer agora o milênio de Cristo. Então não tem mais nada para frente. Então é o último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem, verso 40, todo homem que vir o Filho e nele crer, que vê, que entender e crer no Filho, tem a vida eterna. Diz o texto, quem crê, quem acreditar, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei, imagina que dia que é, o último dia. É o Filho de Deus que está falando, vou ressuscitar no último dia. Que último dia? Que último dia? É o último dia. O último dia. É o último dia que a terra vai passar por esse momento. E aí o verso de número 44 do mesmo capítulo 6 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então você só pode ir até Deus, você só pode ir até o Messias se Deus direcionar você. Por isso que tem muita gente que não consegue entender, porque Deus não mandou ele ir, Deus não direcionou ele, porque para cada um Deus tem um tempo, para cada um existe um momento exato. Então Deus tem que fazer essa obra na vida da pessoa. Claro que ele faz através do Espírito Santo, de Ruach HaKodesh, do Santo Espírito de Deus. Então o texto diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei, que dia? O último dia. Então, Yeshua, Jesus está falando que vai ressuscitar a pessoa no último dia. Que dia é? A última trombeta. Por que eu sei que é a última trombeta? Porque é a última chance, a última oportunidade, é o último tempo, é o último momento. Assim como o apóstolo Paulo fala que a igreja será retirada na última trombeta, e mais do que isso, o mesmo apóstolo Paulo escreve em Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala assim que as pessoas vão enxergar, eles verão o anticristo. Tá? Que pessoas é? Paulo está escrevendo para quem, gente? Uma pergunta que alguém fala, a igreja é tirada antes. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para os judeus e para os gentios que creem no Messias, no Salvador Jesus. Então, tanto o judeu como os gentios que creem em Jesus formam um povo só. Esse povo é que está recebendo essa carta que Paulo escreveu. E Paulo escreve assim, gente, no último tempo, no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, olha, será revelado o homem da iniquidade. E só que você tem aqui alguns indícios que nós às vezes lemos e não percebemos. Aqui fala de uma apostasia que virá sobre a face da terra. Inclusive o livro de Timóteo também fala de apostasia. Nos últimos tempos virão tempos difíceis. Timóteo, está escrito em Timóteo,
que os homens serão arrogantes. Olha, só você olhar aí à sua volta aí, os noticiários de televisão, os noticiários de jornais, telejornais e tal, os homens arrogantes, os homens amantes de si mesmos, se preocupam somente consigo, se preocupam, pessoas que estão... Está escrito em Timóteo, gente, isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás, e parece que é o jornal de hoje, de manhã, de ontem à noite, parece que é o jornal de domingo. O Timóteo, ele fala aqui de uma maneira assim, impressionante. Amantes de si mesmo, pessoas estarão se destruindo, se gladiando, em nome de uma filosofia única, de uma filosofia egoísta, uma filosofia apenas humana, egoísta, egocêntrica, demoníaca, carnal. Diz o apóstolo Paulo, ele fala tudo isso. Em nome do egoísmo, pessoas que terão como comichões nos ouvidos, eles não suportam ouvir a verdade. Você fala com o cara a verdade, ele fala, não, mas eu acredito que é assim, sabe, pessoas estarão... Então, nós estamos vivendo esse período, então nós estamos entrando na era dos selos. Os selos serão abertos, as trombetas serão tocadas, e eu creio e acredito, se Deus o trouxe até aqui, para que você fique firme. Esse canal é para despertar você, que crê em Deus. Ah, mas eu já creio em Deus. Então desperta, ó tu que dormes. Porque Deus não fala isso para o mundo. Deus fala isso para quem serve a Ele, para quem anda nos caminhos dele. Como está escrito em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Eu já vi muitas pessoas pregarem isso. Mas esse texto está falando é para crente. Está falando é para quem serve a Deus. Está falando é para quem anda, ou pelo menos um dia andou nos caminhos de Deus, que o Senhor está do lado de fora, batendo para entrar dentro da pessoa, do coração, da vida. Então é essa palavra, meus irmãos, ok? Deus abençoe. Às vezes eu falo um pouco assim rápido, fico agitado, alguém escreveu para mim, Rabino, só fica nervoso. Não, fico não, é porque esse é o jeito. Eu tenho sangue na veia, tá bom, irmãos? Eu tenho sangue na veia, meu sangue não é de barata não. Então eu falo assim, porque tem gente que fala, aquela coisa assim que você quase dorme. Não, comigo não dorme não, comigo é choque, 220, 440, ou acorda, para arrepiar o cabelo. Porque o livro, a Bíblia fala isso, o livro de Apocalipse fala, todos os livros, as pragas, trevas, sol escaldante, haverá escorpiões, haverá todos esses danos, gafanhotos, todos esses danos. Mas aqueles que servem o Senhor na pessoa do Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, vai ser protegido, vai ser guardado, e eu creio que você está aqui para receber essa palavra profética sobre a tua vida. Então fica firme, aguarda o Senhor, confia em Deus, e se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva. Se você não faz parte do nosso grupo, da nossa comunidade, se inscreva. Nós estamos dando abertura para todos que creem no Senhor, que possa se ajuntar, tá certo? Possa vir estar conosco, né? Será bem recebido, tá bom? Se você quiser comentar, compartilhar, né? Deixar um joinha, falar que valeu a pena, aprendeu mais, cresceu, melhor, quiser fazer perguntas, tá tudo aberto, tá bom? Tá tudo abençoado, tá ok? Então curta, compartilhe, se você achar que quer mandar esse vídeo para alguém, quer abençoar outras vidas, faça isso, tá bom? A minha oração é que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Esse canal foi construído, foi feito, foi formado, e nós estamos tentando manter este caminho de abençoar, de ensinar, abrir os olhos, trazer conhecimento, tá ok? Deus abençoe. Estaremos com algumas novidades daqui a uns dias, e que o Senhor te ajude, te abençoe e te guarde, tá bom? E Ele seja contigo. Shalom, lehi traot, bye bye. Tchau, tchau.